Boa noite. Vamos dar início aqui à nossa palestra, né? Comentar um pouco sobre essa revisão de norma de alvenaria estrutural. Eu gostaria aqui de agradecer o convite da Engeduca, né, do Alexandre Vasconcelos, para estar fazendo essa palestra. A intenção é mostrar aí um pouco o que foi feito, né, dessa revisão que provavelmente deve entrar em consulta pública muito em breve, né? Então, desejo aí todos uma boa palestra. Então, vamos lá. Então, a ideia, o título dessa palestra é Atualização sobre o projeto de revisão da norma unificada de alvenaria estrutural para projeto, execução, controle e ensaios, né? Então, nessa palestra, vou falar um pouco, bem rápido, sobre como é que foi o desenvolvimento dessa norma. Aí eu comento sobre a parte 1 de projeto, a parte 2, execução e controle, e a parte 3, métodos de ensaio, né? Já no novo nome que foi alterado pela ABNT. Essa norma, quando a gente discutiu, tinha um nome um pouquinho diferente. A ABNT sugeriu esse novo nome, ficou até melhor. E comento perspectivas futuras, parte de incêndio e de sismo. Só para comentar, né, é interessante colocar aqui, a gente comparar, a gente acha que está fazendo edifícios muito arrojados. Se a gente comparar a modificação histórica, esse edifício aqui na Filadélfia, com 167 metros de altura, nosso edifício, um dos maiores, com 24 pavimentos, projeto do José Luiz Pereira, tem 70 metros, né? Então, a alvenaria aí tem um histórico bastante grande, as estruturas de alvenaria aí tem milhares de anos e tem centenas de milhares de construções feitas. A alvenaria estrutural, como a gente entende, essa disciplina da alvenaria tem aí cerca de 70 anos. Essa disciplina, que foi aqui criada por volta de 1950, são dos primeiros prédios em alvenaria estrutural, em que a gente estuda, a gente conhece, a gente tem modelos adequados, a gente faz com blocos de alta resistência, né? Então é isso que eu chamaria de alvenaria estrutural. Para a gente chamar alvenaria estrutural, já comentei antes em outras ocasiões, mas não custa repetir. A gente precisa ter o dimensionamento, os escritórios de cálculo aí que estão assistindo a palestra precisam dimensionar, calcular, fazer um projeto. A alvenaria estrutural não funciona se não tiver a integração, né? Um projeto modular, compatibilizado, detalhado. E o controle da construção, controle da alvenaria. A alvenaria é a estrutura. Então a gente vai controlar, receber o bloco, a argamassa, o prisma, né? E a alvenaria. Breve histórico, a primeira norma reconhecida como de alvenaria estrutural foi essa norma aqui, essa norma britânica, que é reconhecida como a primeira norma moderna. Ela foi base do Eurocode, né? E o Eurocode está em revisão. Tem uma nova versão aí que falava que ia terminar em 2018, ainda não está publicada, mas tem normas aí europeias. Norma americana hoje não existe mais norma CI, a norma é TMS, é o que está anotado aqui embaixo, a associação, o instituto que faz a norma. Desde 92 a norma americana é unificada, existe norma americana para alvenaria estrutural, essa é a norma americana para alvenaria estrutural. Notem que não é mais a CI, é só a TMS. Existem normas aí para cálculo de alvenaria, para alvenaria estrutural no mundo inteiro. Aqui norma canadense, norma peruana, Peru com incidência de terremoto, detalhes especiais, Nova Zelândia, Austrália, né? E chegamos às nossas normas. Nossas primeiras normas para projeto e execução são essas aí, de 85, a de execução, e de 89, aquela que era apenas para blocos basados de concreto. São textos introdutórios, muito marcados com
conceitos americanos, principalmente. Essas duas normas começaram a ser revisadas em 2004 e 2005 como bloco de concreto. Esse trabalho parou, mas serviu de base para um comitê para blocos cerâmicos. O comitê de blocos cerâmicos trabalhou, foi para frente, né, e foi publicada a norma em 2010. Depois que publicaram a norma de blocos cerâmicos em 2010, foi reinstalado o comitê para blocos de concreto, aproveitando o que tinha sido discutido antes, até que chegamos nas normas atuais, antes desse projeto de norma aí que deve entrar em consulta a qualquer momento. Então nós temos hoje a 15812, parte 1 projeto, parte 2 execução e controle de obras, 15961, parte 1 projeto, parte 2 execução e controle de obras, 812 para bloco cerâmico, 15961 para blocos de concreto. O nome é parecido, os conceitos são parecidos, isso deveria ser uma norma só. Isso começou a ser resolvido a partir de 2015. Em 2015 haviam várias normas atualizadas, houve um trabalho para se unificar algumas normas. Por exemplo, as normas de ensaio, ensaios de alvenaria, foram unificadas numa única norma 16522, nesse caso para blocos de concreto, alvenaria de bloco de concreto, métodos de ensaio, onde foram unificados aqui vários ensaios. Mas já era assim uma ideia da gente começar a simplificar. Essa questão da unificação era consenso. Todo mundo que trabalha com alvenaria estrutural, fabricante, projetista, né, construtor, entende que deveria ser uma norma só. Então, em 2016 foi feita uma carta formal da ABS para a BNT, solicitando essa unificação. Esse ofício foi encaminhado, até a gente aproveitou um evento que a gente faz aqui em São Carlos para fazer essa carta com mais agentes, né? Então haviam vários agentes nessa época. Então nessa reunião foi feito um documento complementar à da ABS, né? Tendo já a intenção de unificar. Então esse foi o documento pedindo a unificação e vários agentes aí tentaram. Nesse mesmo dia foi feita a primeira reunião. Então, informalmente a gente já tinha uma concordância da BNT, né, frente a todo esse consenso que existia. Então foi feita já uma primeira reunião, discutindo uma revisão de norma, e nessa discussão a ideia era fazer duas partes, parte 1 e parte 2, projeto e execução e controle de obras. Então isso foi discutido ainda nesse comitê, não totalmente unificado formalmente, mas unificado na discussão. Várias reuniões na Unicamp, na USP em São Paulo, até que no outro evento que teve aqui em São Carlos, a gente conseguiu realmente o comitê formal. Então hoje é um comitê formal, alvenaria estrutural, desde 2017. Então a primeira reunião também foi aqui em São Carlos, no Encontro ABS e UFSCar, e se decidiu que não seria apenas a parte 1, a parte 2, mas também a parte 3, métodos de ensaio. E também foi colocado o desafio de se fazer uma parte 4 e parte 5. Parte 4, situação de incêndio. Parte 5, ações sísmicas, né? Então foram aí, se a gente contar todas as reuniões, 14 reuniões, até a gente encaminhar uma primeira versão da parte 1, 2 e 3 para a ABNT. Né? Então é o que está registrado aqui. Todas essas pessoas participaram dessas discussões todas. Em 2017 nós começamos a parte 4, que é a alvenaria em situação de incêndio, onde o marco foi esse workshop realizado na Unicamp. Né? Tivemos até alguns convidados internacionais, e nesse dia, ou no dia seguinte do workshop, foi a 15ª reunião do comitê, 7ª como unificado, enfim.
e já tivemos aí quatro reuniões, né, discutindo essa parte de incêndio, ainda que eu diria que a gente tem ainda um longo trabalho pela frente. Então esse é um breve histórico. A parte 1, projeto. Vamos comentar rapidamente sobre a parte de projeto. O que mudou? Alguns pontos. Mantém a referência em área bruta, né, uma forma simples de calcular, e vai manter isso. Referência para o bloco, para o prisma área bruta, calcula-se na área bruta, exceto algumas questões, alguns dimensionamentos especiais muito específicos, a gente talvez ache melhor a líquida, mas como base a área bruta. Essa norma permite blocos, tijolos maciços, né? Então, tijolos maciços são incluídos. Alguém pode questionar, mas será que isso não tem controle? É alguma coisa não muito bem produzida? Pelo contrário, né? O fato de ter sido colocado em norma, se você quiser fazer com tijolos maciços, você vai ter que seguir todas as especificações de uma norma de estruturas. Então, com valor característico, com amostragem, com projeto, modulação, etc. Se você quiser fazer, é possível. Paredes esbeltas, com índice de esbeltez acima de 30, travamento lateral para considerar esbeltez, uma condição especial para a casa térrea, uma questão aí, que era uma questão colocada no meio técnico, se a gente precisa levar em conta flexão oblíqua em paredes de edifícios, né? Então aqui, se a parede fosse esbelta. Então aqui tem toda uma indicação de como fazer isso. Então melhoramos algumas definições, reformulou a questão de carga concentrada, aquela questão de desperdiçar ou reduzir 50% na tensão do aço no dimensionamento, então jogava fora metade da resistência deles. Na maior parte dos casos não é mais, de acordo com o projeto de norma, né, não está mais especificado. Existe uma dúvida sobre perfeita aderência, alguns trabalhos foram feitos, então a aderência é possível, indicação aí de detalhes na fabricação do bloco e obrigação de verificar conformidade estrutural, projeto de alvenaria também. Colocados pontos claros para estabilidade lateral, parecido com o concreto armado aqui, mas formalmente incluído na norma, redução da morosidade, gama Z, recomendações para vigas, para o dimensionamento e para o detalhamento no estado limite último, para verificação de serviço, pontos que quem trabalha com alvenaria, especialista em alvenaria, talvez conhecesse, mas não público geral, diria, não todas as pessoas, né? Então, como calcular parações fora do plano, uma novidade que é a alvenaria participante, e um ponto que eu acho muito interessante, a gente colocou assim a solução, ou pelo menos uma indicação, recomendação para valores de bloco, prisma, argamassa, grout, prisma grauteado. Então, relativamente comum, infelizmente, especificações inadequadas, né? O tipo de bloco não bate com a resistência de prisma, não é usual conseguir aquela resistência de prisma, às vezes o projeto é muito otimista, isso acaba criando um certo risco, um certo desconforto. Então aqui, aproveitando uma experiência aí de anos e anos e sei lá quantos ensaios, está colocado aí indicações para o projeto. Algumas definições são simples, mas resolvem questionamentos, essa é uma delas, né? Pilar a gente tem algumas prescrições para dimensionamento específicas. Então ficava um pequeno trecho aqui entre paredes. Isso é um pilar? Não, pilar teria que ser maior que 1,60 e exclui essa trecho entre janelas. Isso está claro. Avaliação da conformidade de projeto também colocada aí na projeto de norma. Obrigação de se fazer a conformidade do projeto.
Acho que algumas construtoras já fazem, mas está formalmente aí colocado. Propriedades da alvenaria, muda alguns pontos, por exemplo aqui, ó, valores para o módulo de elasticidade da parede, valores que não são limitados por um limite superior, não tem, as normas internacionais todas têm. Eu acho que isso é uma contribuição brasileira. Dificilmente você vai achar ensaios, estudos com blocos de concreto, por exemplo, com 30 MPa na área bruta ou de 60 MPa na área líquida. Aqui no Brasil foi feito, então tem aí prescrições para blocos de alta resistência. Isso não é encontrado em todo lugar. Tem especificações aí para tijolos cerâmicos, baseado no trabalho aqui feito na Unesp de Bauru, algumas outras recomendações do Rio Grande do Sul, especificações para alvenaria com blocos cerâmicos. Então aqui, ó, é a recomendação do professor Ronaldo Duarte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós vamos calcular, foi incluído paredes de tijolos, né? Então aquela relação prisma-bloco não é 0,7. Para parede de tijolos a gente vai considerar 0,6. Continua com ensaio de prisma como referência, porém 0,6 na relação parede-prisma. É o que está colocado aqui nessa outra transparência. Essa tabela, eu sou fã dela, a gente coloca aí, disponibiliza um conhecimento, uma experiência para quem quiser dele fazer proveito, né? Então, para os vários tipos de bloco de concreto, para as várias resistências, valores de resistência de prisma que consideramos coerentes quando está grauteado também. Então, note um aumento aqui devido ao grauteamento maior para blocos de resistência menor. Esse aumento não é tão significativo para blocos de resistência aqui elevada, né? Respeitando aqui valores mínimos para resistência do grout, para resistência da argamassa. Valores para blocos cerâmicos com essa geometria boa para prédios não muito altos, até 8 pavimentos, diria, para a gente não ter muito grout. E para blocos cerâmicos para edifícios altos, né? Com essa parede maciça, valores aqui, bloco prisma. Então, tá aí disponível para você utilizar. Como recomendação, depois você vai fazer no seu projeto aí, o ensaio vai confirmar, mas a nossa experiência, respeitando valores mínimos de argamassa e grout que estão aqui colocados, esses valores são bons. A questão do aumento da resistência à compressão quando você tem compressão na flexão, né? Então a gente tem aqui uma parede, essa parede tem um aumento, aqui na ponta vai ser compressão na flexão. Resistência de compressão na flexão não é igual resistência de compressão simples, né? Compressão na flexão fica só uma fibrazinha lá na ponta com essa tensão máxima, as vizinhas não. Então isso, desde que exista um certo confinamento, desde que o trecho seja grauteado, você pode considerar um aumento. Então, resistência de compressão na flexão para compressão simples aumenta para 2 quando você tem trecho grauteado. Quando o trecho é não grauteado, continua 1,5 que já está hoje, né? Isso eventualmente pode simplificar algum projeto. Cisalhamento na alvenaria, aqui muda muito pouco. O que mudou um pouco é essa resistência de interface, estudo aqui do professor Márcio Correia. O que muda aqui é não obrigatoriedade na parte de projeto de ter um ensaio de aderência quando você tem aditivo na argamassa, né? Isso antes era parte aqui
norma de projeto. Agora está lá na norma de execução, é recomendável você medir essa aderência, mas não está colocado aqui como projeto, mas sim como questões aí da execução. Valores de peso específico, valores aqui que eu diria são talvez conservadores, mas foram checados, né? Então são valores limites superior. Tá? Esses valores aqui dificilmente serão superados. Entendeu-se que eram valores razoáveis para constar em uma norma. Questão da esbeltez, né? Então, esbeltez, aquela nossa tradicional de não armada 30, 24, armada 30, né? Isso é já tradição. Porém, com duas ressalvas. Se você quiser fazer casa térrea apenas, você pode utilizar alvenaria não armada com índice de esbeltez igual a 30, desde que você respeite um γ-M maior de 3. Né? Então isso é para aquelas casas térreas com bloco de espessura pequena, mas com critério. Tá? Você vai precisar de bloco de uma certa qualidade, de uma certa resistência, para poder admitir, e você vai continuar fazendo seu cálculo. Tem também possibilidade de se fazer alvenaria sem qualquer limite de esbeltez, desde que você faça um dimensionamento mais refinado. Então tem um anexo C com algumas indicações aí, levando aí questões aí de segunda ordem, né? Deslocamentos laterais, deformações laterais. Então é o que está escrito aqui, permite, desde que se leve em conta efeitos de segunda ordem e as casas. Questão da altura efetiva. Hoje a gente considera apenas laje em cima, parede, laje embaixo. Sua altura efetiva é essa altura livre da parede, mas eventualmente você tem algum travamento lateral. Então isso está sendo proposto, tá? Você pode continuar com a prescrição tradicional aí, trava em cima, trava embaixo, mas você tem uma indicação se você quiser considerar o travamento lateral transversal à parede. Então isso foi verificado várias normas, alguns textos, alguns trabalhos. Chegou-se à conclusão que seria interessante essa formulação. Essa formulação está na norma australiana. Onde a altura efetiva aqui ela pode ser reduzida se houver travamentos que restringem os deslocamentos horizontais nas laterais, né? Nas laterais, na parte de cima e na parte de baixo. Então esses travamentos aí agora estão previstos. É possível levar em conta travamentos laterais no cálculo da esbeltez. Com critério, o travamento lateral também tem um critério mínimo, tá? Então ele precisa ser, esse painel aqui por exemplo, né? Ele tem esses travamentos laterais, porém necessário que esse aqui tenha um comprimento mínimo desse enrijecedor, né? Esse enrijecedor tem que ser no mínimo o comprimento da altura aí da parede sobre 5, e ele também tem que ser travado. Então a gente tem que ter uma laje que trave aqui também, né? Vou pegar a caneta azul aqui. A caneta azul está aqui embaixo. Tá? Então a laje tem que vir aqui, tem que travar também essa parte. Não adianta esse enrijecedor estar em balanço, por exemplo, né? Ele tem que estar travado também nessa direção. Então com isso a gente poderia, dentro do critério estabelecido, levar em conta o travamento. A questão aqui do dimensionamento, aquela verificação nossa simples, continua sendo simples, mesmo com o coeficiente de esbeltez simplificado. O FK eventualmente pode ser reduzido para 0,6 se for tijolos. Essa formulação aqui vale para esbeltez, para índice de esbeltez até 30. Passou disso, aí teria que mudar o dimensionamento.
Gama M continua 2, exceto se for aquela casa térrea esbelta, não mudou muita coisa aqui. Questão de se for pilar, já tinha isso antes. Se você fizer apenas dois cordões laterais, reduz em 20% a resistência, ou seja, não muda nada aqui. Mas a gente pode ter a armadura comprimida para o cálculo da força normal resistente de cálculo. Isso existia antes. A norma de 89 tinha. A gente podia levar em conta lá uma área de aço, a compressão e ganhar ali um pouquinho de resistência. Isso usualmente para a parede não é muito eficiente, né? E aí tem um questionamento se precisa de estribo ou não precisa de estribo. Foi colocado que precisaria ter estribo para levar em conta a armadura no cálculo aí da força normal resistente. E a tensão que você pode considerar no aço depende do espaçamento dos estribos. Está colocado aqui, isso é interessante quando você faz pilares de alvenaria, né? Aí você faz um pilar, eventualmente pode ser interessante usar aqui a armadura, né? Pilar de seção reduzida e botar um estribinho aí. Pode ser interessante. Cargas concentradas muda bastante. Então tinha essa prescrição aqui de aumentar a resistência, tinha algumas questões aí, até a gente questionava esses 5 centímetros, questionava ali a posição. Existem pontos aqui que não eram muito coerentes. Por exemplo, se eu apoiasse num bloco vazado, a ideia da carga concentrada é que ali tem uma tensão elevada aqui na área que está concentrada, as vizinhas estão com uma tensão menor, de certa forma acaba confinando, né? Então as vizinhas aqui confinam. Porém, para isso acontecer, tem que estar confinado de todos os lados. Esse lado aqui, por exemplo, não tem. Então teria que ter um apoio mais centrado para eu conseguir levar em conta esse confinamento. Aí eu tenho os lados todos aqui confinando. Mesma coisa se fosse uma parede e você tivesse o apoio na ponta da parede. Cadê o confinamento? Se está bem na ponta aqui, né? Está bem no lado livre. Então esses pontos são levados em conta. Outra coisa, se você apoiar direto num bloco vazado, esse bloco é vazado, vou apoiar aqui, cadê o confinamento? Está livre aqui dos dois lados. Então isso é levado em conta. Só vai permitir considerar um confinamento se a região de contato se dar uma parede, uma alvenaria maciça ou grauteada. A gente tem que verificar a distância entre a aplicação da carga centrada e a extremidade da parede. Carga bem na ponta não tem confinamento. E isso aqui pode parecer muito simples, mas se já tiver uma carga lá, uma viga que vai entrar no primeiro andar e temos 5 pavimentos em cima por algum motivo, então já tem toda uma tensão aplicada, né? Quando você for calcular a tensão ali naquele ponto, o que veio de cima você leva em conta. Isso está colocado. Então essa formulação leva em conta todos esses aspectos, tá? Mas ela permite, pelo fato de ser um ponto localizado, um pequeno aumento, 1.2 aqui, mesmo que não tenha confinamento nenhum, tá? Então, pelo fato de ser só a verificação pontual, é permitido ali um aumento na tensão, na verificação da tensão, ou se você preferir uma diminuição aqui do gama M só nesse ponto localizado. Além disso, é possível considerar algum confinamento, desde que você siga aí algumas prescrições que vão naquela linha, naquela lógica que eu comentei. Resistência ao cisalhamento não muda muita coisa, em geral. Muda para a viga. A viga fica explícito que a taxa de armadura máxima é 2%, isso estava implícito quando havia essa limitação aqui de 0,7. Então esse 2% te leva a esse limite de 0,7 MPa, mas está explícito. Tem um limite até
quando aquele efeito de pino da armadura longitudinal ajuda no cisalhamento, né? Isso aqui é essa viga, essa armadura aqui longitudinal, ajudando aqui no cisalhamento. Então, tem um limite aí colocado, tem prescrições para se você precisar armar, a recomendação que se você tiver não uma verga, mas uma viga mesmo, com mais do que uma fiada, que você coloque um estribo mínimo. Não tem mais aquela prescrição que parecia exagerada de você ter uma carga próxima ao apoio e você levava em conta o momento do cisalhamento devido à carga estar próxima ao apoio naquela relação, né, MVD. Aquilo parecia exagerado. Então hoje é permitido você considerar algum arqueamento, por exemplo, você tem cargas distribuídas, você vai ter sua distribuição aqui de cortante, considera que próximo ao apoio a carga vai direto, você pega no seu dimensionamento uma força cortante máxima aqui, uma certa distância do apoio. Então isso compensa um pouquinho não ter aquela prescrição do MVD que tinha antes, que era exagerada, mas você pode considerar essa redução igual você faz em concreto armado. Temos limite aqui máximo para considerar a resistência ao cisalhamento da seção, ou a força cortante da seção, depende da resistência de prisma, isso também não tinha antes. Armaduras mínimas, tem a armadura mínima aqui para o cisalhamento muito bem estabelecida. Flexão, a norma atual considerava 50% da tensão do aço, a gente não tem mais isso. E aí tem vários estudos feitos, né? Aqui tem um artigo que a gente fez com o pessoal da Unesp de Ilha Solteira, que a gente fez ensaios de viga, e tem outros feitos por aí. Os ensaios de viga indicam ali aquela seção com uma resistência de flexão equivalente à tensão aí até o escoamento do aço. Então foi colocado que não precisava. Preocupação eventualmente de ter aderência do grout, né? O grout aderir na parede do bloco e depois a armadura aderir com o grout ou vice-versa. Para blocos cerâmicos com diâmetro de armadura maior, foi colocada algum limite, alguma precaução. Porém, se o bloco tiver esse detalhe, nessas ranhuras internas, então você melhorou a aderência, aí não precisa, aí você volta a utilizar a tensão inteira do aço. Então é isso que está colocado aí. Então vigas agora tem prescrições para você verificar flecha, considerando fissuração, Branson, considerando fluência. A armadura não é armadura de pele, mas a gente chama armadura intermediária, quando sua viga tem 4 fiadas ou mais, você colocar uma armadura intermediária, baseado aí em estudos canadenses, estão colocados. Verificação simplificada aqui da fissuração, função da tensão no aço. Essas são as recomendações para parede esbelta, então leve em conta aqui primeira ordem e segunda ordem. Nesse caso é interessante utilizar a líquida, limita máxima tensão de compressão, tem uma série de detalhes. Flexão simples, posição de um limite aqui para posição da linha neutra, né? Então x sobre d 0,45, então isso seria, se você impor isso daqui, você chega ao momento resistente máximo com esse valor. E algumas prescrições para a armadura mínima. Aquela questão que eu coloquei, se num edifício é necessário levar em conta efeitos de segunda ordem, é necessário a ponta da parede, se ela tiver ali uma esbeltez pequena e tem uma carga de compressão, mas os limites foram alterados, aí analisando o que estava em outra norma e adaptando corretamente. Estabilidade lateral pelo γ-Z, sugestão de não passar
não permitir efeito de segunda ordem global, redução aqui da rigidez, considerando alguma fissuração para modelo de estabilidade global no estado limite último, limites mesmo de concreto mais explicitados. Esse daqui seria o caso, né? Você tem força lateral vai te dar um momento na parede, tem um momento aqui, a ponta pode estar mais comprimida. Então, sugestão aqui do professor Joel, da Cidade Federal do Rio Grande do Norte, fazer o dimensionamento por faixas. Tá? Então você vê aqui uma carga equivalente na faixa lá da ponta. Eventualmente você pode ter que dimensionar para essa carga de compressão equivalente, né, as combinações, e eventualmente com algum momento fora do plano. São colocados aí. Na hora de você considerar a esbeltez da faixa, a gente está levando em conta agora os travamentos laterais. E numa faixa intermediária, pegar a norma de paredes de concreto, faixa intermediária, considera então que é apoiado em cima, apoiado embaixo. A gente entendeu que era ser um pouco exagerado. Então foi colocada uma sugestão aqui, sugestão porque tudo ainda é projeto de norma, muito simples. Você considerar a esbeltez dessa faixa, considerando como se ela fosse parte de um painel que fosse apoiado em cima e embaixo e contando com apoio lateral até o limite da posição dela. Então a esbeltez não vai ser maior do que isso. Então tem uma sugestão aí para levar em conta esse caso. Ancoragens, não tem mais aquele 40 φ, você verifica aí a ancoragem aço concreto. A armadura mínima tem uma possibilidade de você prescindir dela, desde que você aumente aqui o seu momento solicitante. Então se você aumentar em 40% o seu esforço, que já era aumentado por 1,4, em valor de projeto, você não precisa respeitar a armadura mínima, use a armadura que deu. Essa ideia é presente na norma de concreto, não com 1,4, mas fazendo 2 vezes, mas normas internacionais de alvenaria admite esse 1,4 também. Armaduras mínimas aí para viga, para uma série de outros pontos são colocados. Incorporado alguns detalhes que fizeram parte aqui de um trabalho feito com vários projetistas do Brasil inteiro que colaboraram muito, onde estão lá colocados alguns detalhes. Então alguns foram incluídos na norma, como por exemplo esse detalhe aqui da continuidade da armadura de laje sobre os apoios para evitar colapso progressivo. Alvenaria protendida continua, melhorias. Se você quiser um exemplo, essa edição da revista Concreto Construções tem um exemplo aqui do pessoal do Sul. Esse anexo da esbeltez, ensaios de paredes muito esbeltas. E a alvenaria participante, então edifício de concreto armado, por exemplo, vamos fazer a diagonal comprimida. Então tem prescrições lá, especificações para você levar em conta uma alvenaria estrutural de preenchimento participante do contraventamento. Então são prescrições ali colocadas a partir de várias normas, vários estudos. A norma americana já tem isso, a australiana tem, a canadense tem, a europeia tem, então isso já internacionalmente é estabelecido com uma série de detalhes aí colocados. Essa outra volume da Concreto Construções traz um exemplo aí também, se você quiser dar uma olhada. Então tem aí uma série de definições. Essas tabelas para cálculo do painel sujeito à força lateral, colocadas na norma, com detalhes aí também. E esses são as novidades da parte de projeto, finalizando com o anexo F, que é aquela tabela para facilitar quem está começando. Por execução e controle, houveram ajustes, tá? Procedimento de execução, um detalhe ou outro, porém
controle da resistência dos materiais, a proposta é mudar bastante. Alguns critérios para você não ter que fazer o prisma na obra e mandar para o laboratório. Talvez uma permissão de diminuir um pouco o número de ensaios de prisma. E quando tiver vários prédios, tem uma outra ideia. Então, aquela avaliação prévia antes de começar a obra diminui a necessidade de número de corpos de prova, antes era 12, passa para 6. A amostragem de bloco durante a obra, né? Se o fabricante tiver algum certificado de qualidade, poderia ser dispensado. Porém, você precisa fazer o ensaio de prisma em todos os pavimentos. Então, nessas duas condições, não precisaria ensaiar o bloco na obra. Se precisar ensaiar, algo que era falho nas nossas normas, não tinha um critério muito estabelecido do lote. Então, foi criado um critério que ele vai se tornando mais rigoroso, né, no tamanho do lote, conforme o número de andares acima do pavimento sendo construído, né, projetado para ter acima do pavimento a ser construídos. Argamassa e grout, lotes definidos. Aqui foi mais rigoroso um pouco, pelo menos para mais de 2 pavimentos. O prisma, possibilidade de ter até a cada 2 andares, aumentou um pouco. Possibilidade de ter 3 corpos de prova numa amostra e não 6. Se você tiver 3 é possível, porém o cálculo do valor característico é um pouco mais rigoroso. Então precisa ponderar se você tem essa folga aí para fazer só 3, mas é possível. Se você tiver vários prédios, né, existe hoje lá todo um procedimento que é um pouco complicado, foi bem simplificado. Se você tiver vários prédios sendo construídos com os mesmos materiais, mesma mão de obra, na mesma época, você pode parar de fazer ensaio de prisma quando você tiver 4 lotes ensaiados com coeficiente de variação pequeno, né, com o mesmo tipo de prisma. Tá? Aí você poderia não fazer para os demais dentro dessas condições todas colocadas. Então são aí propostas que foram colocadas, tem aí vários detalhes indicados. Aquela ideia de dispensar ensaio de prisma quando você tem folga, ela continua. Se você tiver o valor do prisma especificado menos da metade do valor que você conseguiu nos ensaios, um ensaio de caracterização prévia, por exemplo, você não precisa mais fazer ensaio de prisma. Você tem uma folga muito grande, você controla o bloco, a argamassa e o grout. Então são pontos aí colocados. Questão de tolerâncias, tal, tudo isso é colocado. Parte de ensaio, uma novidade é que unifica, né? Então unifica não só ensaios para alvenaria de blocos cerâmicos, alvenaria em blocos de concreto, mas os ensaios em geral estão todos nessa parte 3. Bem interessante, um ensaio de prisma, de compressão diagonal para ver cisalhamento, de pequenas paredes, de flexão, de compressão de parede, de flexo, compressão de parede, tudo num texto único. Esses são elementos de alvenaria. A gente não está ensaiando o material aqui, está ensaiando os elementos em alvenaria. Essa parte 3 deve cancelar essas duas normas aqui. Alguns pontos aqui em linhas gerais, você pode calcular o valor característico a partir de 3 resultados. O valor característico é limitado no prisma 0,85 do valor médio, não vai existir mais na proposta de norma, e até 3 é possível calcular com certo rigor no cálculo do valor característico. Pode fazer o prisma em laboratório? Pode, dentro de algumas condições, são essas colocadas aí. Para você fazer isso, você tem que moldar grout, se tiver grout no seu prisma, e argamassa, tanto no laboratório quanto na obra, e ensaiar, né, tanto do corpo de prova que foi moldado na obra, quanto o que foi moldado no laboratório. Da obra tem que ser no mínimo 90% do estado laboratório para a argamassa e para o grout. Aí você pode
usar o resultado do prisma que você moldou no laboratório. Claro que tem que ser a mesma argamassa, o mesmo grout, né? Tudo que for feito na obra, também feito no laboratório. Então essa é a condição para você moldar o prisma no laboratório. Ponto interessantíssimo é um procedimento para extração de corpos de prova, de testemunhos de alvenaria já executadas. Eventualmente a gente depara com esse problema, né? Nós já fizemos alguns trabalhos com isso, eventualmente é necessário por algum motivo. Então, se você tiver uma alvenaria grauteada, você pode ir lá extrair, cortar, né, um pedaço de meio bloco por 2 blocos de altura para o prisma grauteado. Se você precisar ensaio do prisma oco, aí você tem que cortar um comprimento de uma fiada, uma altura de 3 fiadas. Eventualmente isso é necessário. É difícil achar laboratório que faz porque não tem norma, está proposto no projeto de norma. Além disso, existe um estudo de ensaio feito no local, esse do macaco plano. A gente fez já 2 mestrados aqui na Universidade Federal de São Carlos. Consegue ensaiar mesmo para blocos vazados com esse procedimento que a princípio era para tijolos maciços, a gente conseguiu adaptar para blocos vazados. Esse é um ensaio feito aqui em setembro do ano passado, já numa obra, né, já aplicando aí. Perspectiva futura, alvenaria estrutural em situação de incêndio, colocada aqui uma perspectiva 2018 a 2020, né, não deve sair em 2020, e começar uma discussão, após terminar essa, de projeto para ações sísmicas, né, assim que houver um tempo, as coisas estiverem organizadas. Então era isso, a palestra. Muito obrigado. Aí a gente vai responder alguma eventual dúvida. A gente está em parceria com a Engeduc, a gente fez um trabalho grande aqui faz tempo que eu dou esse curso de alvenaria estrutural, acho que já dei esse curso não sei quantas vezes, e a gente está fazendo todo esse conteúdo agora, né, online, né, criando esse material, e se alguém precisar fazer, não tem tempo de ir lá ver o curso está disponível online pela parceria aí com a Engeduc. Tem uma parte 1 onde a gente fala até a parte de dimensionamento da compressão, mas para chegar lá a gente fala do histórico, fala do comportamento do edifício, as definições, fala sobre os materiais, precisa conhecer um pouquinho, precisa conhecer essas relações prisma-bloco, a hora que grauteia, o que acontece. Então a gente fala assim sobre os materiais, sobre o comportamento da alvenaria, e aí faz exemplo como é que as cargas verticais se distribuem e como é que eu faço o dimensionamento, a compressão da alvenaria. Esse é o curso 1. O curso 2 já entra a força lateral e o controle de obras, onde a gente vai expor, né, o que a gente faz já há vários anos nos cursos, está aí gravado. Se alguém está disponibilizado o conteúdo, se alguém precisar, está aí disponível também. Seria isso. Se alguém tiver perguntas, precisa digitar ali, eu leio e respondo. O Vasconcelos está falando que tem que escrever aí no chat, se alguém tiver alguma pergunta. Quanto às juntas de dilatação em lajes com dimensão maior que 24 metros, continuará este valor. Então isso é uma recomendação lá colocada. Depende muito da forma do edifício, né? Então isso está colocado naquele livro que está disponível online, aquele manual do ABCP, está colocado como uma recomendação, desde que você tenha
tenha alguma avaliação melhor, você não precisaria respeitar essa junta aí de 24 metros. Em linhas gerais, é o que está colocado aqui nesse livro. O que acontece nesse tópico, vou achar aqui, consegui, tela branca. Então, se você tiver aquele famoso prédio H, aí esse prédio H, isso daqui passa de 24 metros, mas isso daqui não passa de 24 metros, o que a gente usualmente faz nesses casos é fazer a junta apenas, aqui geralmente é uma escada, né? Sobra aqui só um corredorzinho. Vai fazer a junta só na laje, não fazer junta de dilatação, fazer uma junta de controle na laje. Então, nessa situação, a experiência indica que se você fizer uma junta na laje seria suficiente, não precisaria fazer a junta de dilatação. Agora você tem aquele conjunto que é um monte de sobrado aqui, né? Um do lado do outro, sobrado, sobrado, sobrado. Isso aqui tem muito mais do que 24. Aqui a recomendação é fazer a junta, né? Porque aí você fica com um painel único, comprido, direto aqui, contínuo, né? Com mais do que 24 metros. Então, na situação de vários sobrados contínuos, a recomendação é fazer, sim, a junta de dilatação. Bom, se tiver mais alguma outra pergunta, a gente responde. Se não, boa noite, Guilherme. Havia a recomendação de que vigas com mais de uma fiada precisariam ter estribos. Há na norma atual alguma prescrição para fazer vigas com duas fiadas utilizando somente blocos canaletas? O que está hoje é uma recomendação que a gente vê também em outras normas internacionais de vigas, né? Aquela realmente elemento para vencer um vão em alvenaria com mais de uma fiada que seja colocado um estribo mínimo, né? Até porque a ruptura, cisalhamento é brusca. Então a recomendação é sim colocar estribo mínimo em vigas de alvenaria. Alguma nova recomendação em relação ao efeito arco? Então, em relação ao efeito arco, o que tem está explícito, é uma ideia que a gente deu aí há algum tempo, né? Você tem a sua parede, vou pegar uma tela em branco aqui. Tela em branco, você tem sua parede sobre pilar e viga, então você teria tal do efeito arco. Então essa carga que está distribuída, ela vem aqui direto para o apoio, diminui um momento aqui na viga, né? Porém você tem aqui um cisalhamento na interface a ser verificado e principalmente você tem um aumento na solicitação da compressão na parede aqui no canto, né? Então esse canto aqui, ó,
Essa carga que antes ela distribuía no comprimento inteiro, ela meio que afunila aqui, né? Vem aqui para o canto. Então, o que tem explícito que você tem que fazer todas as verificações do cisalhamento, verificar o momento e verificar aqui essa compressão máxima no canto da parede. Porém, está explícito uma ideia que a gente deu tempo atrás de você considerar algum confinamento aqui. Essa tensão é muito concentrada. Se for grauteada, você pode considerar a resistência ali da alvenaria nesse ponto localizado. Se for tudo grauteado, 2 vezes a resistência. Se for sem ser grauteada, 1,5 vezes, né? A verificação aqui nesse ponto concentrado da compressão na parede. Efeito arco, estão colocadas essas ideias. Aproveito para mandar um abraço para o Gustavo, né, Gustavo? Alguma recomendação para furos em alvenaria, neste caso pequenas aberturas na ordem de 10 a 15 centímetros? Gustavo, se eu não estiver enganado, tem recomendações aí para pegar aqui. Para pequenos rasgos, assim, né? Pequenos rasgos verticais, eles são admitidos, né? Você tem sua parede, epa, saiu aqui. Você tem sua parede, você tem aqui pequenos trechinhos aqui de um rasgo horizontal, se eu não me engano tem um limite ali colocado. Nunca é bom você permitir, porque você acaba quebrando um pouco a organização, a racionalização da obra. Eventualmente uma pequena casa, um sobrado, um rasgo vertical pequeno, se eu não me engano tem um limite. Se você estiver cruzando, o furo que cruza a alvenaria, como você coloca ali, cruzar um pequeno furo não vai fazer diferença. Pequenas aberturas na ordem de 10 a 15 centímetros, cruzando uma parede que tem 2 metros de comprimento, não vai fazer diferença. Cruzando, né? Então, muito obrigado. A gente encerra a palestra. Obrigado por ter assistido.